Glória a Deus, graça e paz. Estamos começando mais uma live nossa de Atletas de Cristo, né? Agora nesse formato quinzenal aí, onde de 15 em 15 dias nós estamos aqui com a nossa live. Mês passado a gente teve aí a direção do Rinaldo, que foi bênção, né? Eu não pude estar participando de todas as lives, né? Participei acho que de apenas uma, mas foi bênção. Esse mês agora de abril eu vou estar na condução aí, hoje com auxílio do meu presidente aí, Sendercil, gerou a sala, né? Na verdade já tinha gerado, mas acabou tendo os contratempos, né? A gente se enrolou, mas graças a Deus estamos aqui, vamos ter, eu acredito, que mais uma live abençoada, né? Como todas as vezes nós somos abençoados. Teremos hoje aí uma palavra da pastora Evani, pastora nossa de Atletas de Cristo, missionária, já esteve na Bolívia, né? Tem uma experiência aí no campo de missões, então acredito que o Senhor vai usá-la grandemente aí nas nossas vidas. Teremos hoje a participação no louvor aí do nosso irmão André, né? É um irmão aí que sempre está comigo. Hoje ele está um pouco nervoso, eu não entendi o porquê, né? Porque toda live ele está aqui comigo. Quando eu estou na condução, volta e meia é ele que está no louvor. Mas glória a Deus, agradeço aí a participação de todos que estão presentes, né? Talvez você possa estar assistindo essa live não ao vivo, mas aí pelo YouTube. E acredito que você vai ser sim abençoado. Apenas permita que o Espírito Santo fale com você, tire esse momento para você estar na presença de Deus, que você possa ser tocado, né? Eu gostaria de começar orando, né, pedindo para que você também ore, apresente esse momento, apresente a sua casa, apresente a sua vida, a sua família. Nós temos o chat aí, você pode colocar seus pedidos de orações, caso você tenha alguma necessidade específica, você quer que a gente ore por saúde, por algum problema específico, digite aí no chat que a gente vai estar orando, né, daqui a pouco, após os louvores. Mas, nesse momento, desde já, peça que o Espírito Santo, com a sua poderosa presença, possa entrar através dessa live no seu coração, aí onde você estiver ouvindo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e de glória, Senhor dos exércitos, eu te louvo, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui como irmãos reunidos, Senhor. Tudo bem que é nesse meio virtual, mas o Senhor deu inteligência, sabedoria ao homem para que ele criasse todas essas coisas e essa ferramenta, Senhor, tem nos unido, apesar da distância, apesar do tempo, apesar das dificuldades, nós temos estado aqui, Senhor, juntos, reunidos, participando dessas lives, Senhor, desde a época da pandemia, quando iniciamos as nossas transmissões e até hoje o Senhor tem nos sustentado. Mudamos alguns procedimentos, mudamos os meios, mas temos estado aqui, Senhor Deus, presentes, temos estado juntos, temos estado reunidos, e eu peço que o Senhor continue, Pai, se manifestando a tua presença no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Pai, que se encontra aqui, que possa ouvir essa live, que possa ouvir essa ministração, que o Senhor possa nos abençoar nesse mês de abril, Pai, assim como o Senhor nos abençoou no mês de março, com as lives, Pai, que o Senhor continue se manifestando, Senhor, nesse momento, enchendo-nos, Senhor Deus, do teu gozo, do teu regozijo, da tua graça que é maravilhosa, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, nós dizemos, toma a direção, o Senhor tem o total controle das nossas vidas, tudo é para ti, tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória, que nós possamos nesse momento glorificar o nome de Deus, que nós possamos ser transformados, que nós possamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, ser restaurados, que nós possamos, meu Pai, ser fortalecidos, Pai, nessa noite. Traz uma palavra de encontro a cada uma aqui, de cada pessoa, Senhor, que tem entrado, que está ouvindo, Pai. Vem de encontro, Senhor, com as necessidades, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas súplicas, assim como a tua palavra diz, Pai, que o Senhor, Deus, conhece o íntimo do nosso coração,
pensamentos, as palavras, Senhor, nem nos chegaram aos lábios, Senhor, e o Senhor já conhece, assim como o Senhor conhece, Pai, o teu povo. Vem, Senhor, em socorro, vem, Senhor, meu Deus e meu Pai, em resposta, Pai, às nossas orações. Vem, Senhor, trazendo alegria, Senhor Deus, nessa noite. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Repetindo aí, você tem alguma oração, você tiver algum pedido de oração, coloque aí no chat, que após os louvores a gente vai estar orando aí pela sua vida, pelos seus pedidos. E eu vou agora passar aqui para o nosso irmão André. Só abre o microfone aí, André, que está fechado. E aí está com você, meu irmão. Boa. Amém. Graça e paz a todos que estão na live. É um prazer estar aqui novamente, servindo aos atletas de Cristo nessa live. A gente vai louvar ao Senhor aqui nessa noite. E como já se fala no início, que o Espírito Santo esteja aí com você. Se você não convidou ele para estar nesse momento, convide. Que tenho certeza que ele se faz presente aqui nessa live. Que em nome de Jesus ele esteja aí na sua casa com você. Se você estiver escutando esse louvor, puder cantar, cante. Se não puder, amém. Mas convide ele aí no seu pensamento para estar com você. Que a palavra venha tocar o seu coração e que esse louvor venha engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor. É o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus Santo Monte, a alegria de todos. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer, agradeceste por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradeceste
feliz por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar.
casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue na live, nesse espírito de adoração, crendo que o Espírito Santo está aí na sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente tem alguns pedidos de oração aqui, e antes de partir para a palavra, né, eu gostaria de que nós orássemos. Se você puder também abrir o chat aí, dar uma olhada aí, tem um pedido de oração pela irmã Arminda e Rubem e o seu filho Eitan, né, são lá da Bolívia, eles estão passando por um momento difícil, pede a oração, né, nós como igreja vamos orar sim, por eles. Temos o irmão Luciano Santos, né, vamos orar sim pelo crescimento profissional, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa lhe direcionar, dar sabedoria e entendimento, né, peço que vocês orem também pelo ministério Atletas de Cristo, vocês possam estar orando, que esse ministério possa continuar nesse crescimento, possa continuar alcançando vidas, né, através do esporte, através das quadras, através dos campos, através dessas lives, né, que o Senhor possa dar direcionamento para o nosso líder, Sender, que ele possa continuar sendo usado, que o Senhor possa continuar dando sabedoria, fortalecendo ele nesse propósito. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e de glória, Senhor, mais uma vez, Pai, entramos na Tua presença, te louvamos, Pai, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é digno, porque não há nada, Senhor, nem ninguém que se compare à Tua grandeza, à Tua beleza. Tu és majestoso, ó Pai. Eu sei, Deus, que há grandes vidas, Pai, há grandes pedidos, há grandes necessidades do teu povo, Pai, nesse momento. Talvez as pessoas não tenham sequer escrito aqui, mas assim um pedido de oração. Mas eu sei, Deus, que por mais que pareça grande, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, o Senhor é o Deus do impossível. Não há nada que se compare ao teu tamanho, não há nada que se compare à tua grandeza, não há nada que se compare ao teu poder. O Senhor é Deus que pode todas as coisas, o Senhor é Deus que abriu o mar, o Senhor é Deus que criou tudo que existe. Não há nada, Senhor, basta apenas uma palavra tua, Senhor, e eu sei que o Senhor pode mover montanhas, Deus. Por isso eu te peço, Pai, pela vida da irmã Arminda e de seu esposo Rubem, do seu filho Eitan. Pai, o Senhor conhece as necessidades dos seus servos, Pai. O Senhor conhece o que eles estão passando nesse momento, um momento difícil, Pai, um momento ao qual eles precisam, Senhor Deus, de uma intervenção tua, Pai. Vem, Senhor Deus, com teu poder, vem com a tua graça, trazendo, Pai, resposta, Pai, aos teus filhos, trazendo, meu Deus e meu Pai, o teu poder, Pai, sobre a vida deles, que o Senhor possa, Pai, liberar sobre eles aquilo a qual eles necessitam. Se for cura, que o Senhor derrame cura. Se for, Deus, algo na área financeira, que o Senhor possa abrir portas também, Pai. Mas vem, Senhor, não deixa de agir, o teu povo clama, Senhor, nós ligamos, Pai, em oração, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Nós unimos, Pai, em nossa fé nesse momento por essas pessoas, pelos nossos irmãos. Também te pedimos pela vida do irmão Luciano, Senhor, abençoa, Senhor, abre portas, Senhor, meu Deus e meu Pai, direciona ele, dá entendimento, Senhor Deus, do caminho a qual ele precisa seguir, do que ele precisa fazer, que o Senhor possa abençoá-lo, Pai, em todas as áreas, não só na profissional, na espiritual, Pai, no seu ministério, que ele continue crescendo, que ele continue alcançando vidas, que ele continue sendo fortalecido, Pai, dá entendimento e sabedoria, Senhor. Abençoe esse ministério, Pai, ao qual nós fazemos parte, que o Senhor continue dando direção, Pai, ao Sender, aos nossos líderes, Senhor, meu Deus e meu Pai, em todo esse mundo e todo esse Brasil, aonde tem um atleta de Cristo, Senhor, que ali o Senhor possa, Deus, estar dando direcionamento, estar fortalecendo, Pai, porque nós sabemos, Pai, que é um tempo difícil,
é um tempo de luta, Pai, é um tempo de dificuldade, muitos não querem, Senhor, meu Deus, dispor do seu tempo, muitos não querem, Senhor, meu Deus e meu Pai, sair do seu conforto, e eu te peço, Pai, que esses que têm se disponibilizado, o Senhor possa fortalecê-los, Senhor, o Senhor possa abençoá-los, e a tua palavra, Deus, ela nos ensina a orar, clamando por mais trabalhadores, Senhor, por isso eu te peço, envia, Senhor, mais pessoas, Pai, para trabalhar nessa obra, para trabalhar nesse ministério, para nos ajudar, para ajudar, Pai, esses líderes, Senhor, precisam, meu Deus e meu Pai, de alguém, pois levanta, Senhor Deus, envia trabalhadores, Senhor, nós te clamamos, nós te pedimos, Pai, por cada ação, Senhor. Nós teremos, meu Deus e meu Pai, torneio solidário, Pai, no sábado que vem, lá no Futebol Society, também no vôlei, Senhor, que o Senhor possa estar ali naquele lugar, Pai, abençoando as pessoas que vão estar ali, para que não aconteça nenhum problema, para que não aconteça nenhum desentendimento, para que ninguém venha sair machucado, para que o teu nome venha ser glorificado ali naquele lugar, Deus. Pai, nós te pedimos por cada ação, Senhor Deus, planejada durante esse ano. Vem, Senhor, toma a direção, coloca a tua mão, Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, eu te peço. Abençoa essas lives, abençoa, Pai, cada lugar, Deus, que a tua palavra chegar, alcançar, que traga, que traga, Senhor, meu Deus e meu Pai, cura, que traga, meu Deus e meu Pai, restauração, que haja, meu Deus e meu Pai, ali um manifestar da tua presença, da tua graça, ó Espírito Santo, assim eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. A gente vai estar passando agora para a palavra. Nossa irmã Evani está no ponto aí já. Amém. Está contigo, então. Fique à vontade. Bom, amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Para mim, é alegria estar mais uma vez aqui participando dessa live. Não sou muito boa nesse negócio de internet, de computação, mas aqui o pouquinho que eu sei dá para quebrar o galho, dá para fazer alguma coisa, né? E eu quero, assim, agradecer ao grupo, né, e ao Gessé também pelo convite, e agradecer já de antemão todos que estão aqui. Quero compartilhar com os irmãos aqui uma palavra que o Senhor me deu e que me confirmou hoje pela manhã, porque ontem eu fiquei pensando, como sempre a gente fica ponderando, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer falar com a tua igreja, e o Senhor me levou lá para o livro de Neemias. Eu gosto muito do livro de Neemias. Primeira vez que eu estudei o livro de Neemias, eu morava no Rio de Janeiro, lá pelo ano de 1990 e alguma coisa, acho que 96. Foi a primeira vez que eu estudei o livro de Neemias. E Deus falou muito comigo na época sobre as portas. Eu estudei muito a parte das portas, né, ali do Muro de Jerusalém, que foram restaurados, o significado de cada porta. Mas eu não quero falar exatamente sobre isso. Sobre as portas. Eu vou falar somente trocar algumas ideias com os irmãos sobre alguns capítulos, alguns versículos do livro de Neemias. E eu falando com o Senhor, Senhor, é isso, confirma para mim, Pai, se é sobre isso que o Senhor quer que eu fale. E quando foi hoje pela manhã, né, eu acordei, eu e meu esposo, e a gente foi orar. E antes de orar, antes de fazer o devocional, a gente cantou um hino e tal. Aí ele falou assim, vamos ler. Eu digo assim, qual foi a passagem que você escolheu para ler? Ele disse assim, vamos ler Neemias. Aí eu disse assim, tá bom. Aí lemos o primeiro capítulo, né? Aí quando a gente terminou o devocional, eu falei assim, você sabia que eu vou falar sobre Neemias na live? Ele falou assim, não, eu não sabia. Aí eu disse assim, então, essa aí foi a confirmação que eu queria, se era para falar mesmo sobre, eu esperava que Deus desse para eu falar com os irmãos à noite, compartilhar, né? E eu gosto do livro de Neemias porque traz uma história muito linda, né, sobre a pessoa que se dispõe a fazer a obra, e não querendo ser pretensiosa, tem algumas partes do livro, alguns momentos, assim, na vida de Neemias, que cruzam um pouquinho com o que eu vivi, né, na época que eu fui para a Bolívia, principalmente a forma que foi chamado para ir, né?
Neemias era cativo lá na fortaleza de Suzã, mas ele tinha um posto privilegiado. Como os irmãos, todos aqui são crentes, conhecem mais ou menos a história de Neemias. Ele tinha um posto privilegiado dentro daquela fortaleza de Suzã, se eu não me engano o nome da fortaleza, e ele era copeiro do rei, né? E enquanto ele estava lá, né, servindo o rei e tudo mais, ele recebeu aquela notícia do irmão dele. Ele perguntou como é que estava o restante do povo, que tinha ficado lá em Jerusalém e tudo. E ele foi e falou assim, que a cidade estava totalmente destruída, que o povo estava passando por dificuldade, que estava muito ruim a situação deles, né? E aí Neemias, quando ouviu essa história, ele se sensibilizou muito, chorou, ele chorou, a Bíblia fala que ele chorou, e ele, né, chorou por alguns dias, e depois ele orou, jejuou, né, e pediu a Deus, assim, no primeiro momento que aconteceu com Neemias foi que ele orou. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, assim, né, que Neemias, tudo que ele foi fazer, em todos os momentos, ele sempre orava primeiro a Deus, e ele, então, o tempo todo ele dizia assim, que Deus estava com ele, e ele tinha essa confiança em Deus, né? Ele não se deixava abater por nenhuma dificuldade. Então, no primeiro momento, aqui já no capítulo 1 ainda, no versículo 4, ele fala assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante a Deus, o Deus dos céus. Aí, naquela oração, Neemias confessa o pecado, né, do povo, pede perdão a Deus pelo pecado do povo dele, né? E depois ele faz lembrar do Senhor as promessas que ele fez para aquele povo, para que ele não fosse totalmente destruído, né? Isso, né, ele vai e fala, Senhor, existe uma promessa, e até mesmo lá para Jeremias ele fala da promessa que eles seriam divididos, mas depois seriam, né, restaurados. E ele faz lembrar do Senhor disso aí e pede para que ele seja com ele ali quando ele for falar com o rei, né? For falar com o rei sobre um pedido que ele queria fazer para ir até aquela cidade para ajudar lá aquele povo. E é interessante porque quando ele chegou na presença do rei, ele, por ser copeiro, ele é aquele cara que ele provava a comida do rei antes do rei comer, né? Bebia o vinho e provava a comida para, se eventualmente tivesse envenenado, para o rei não morrer. Então, e ele foi. E ele foi para frente daquele rei e o semblante dele estava abatido, e o rei percebeu e perguntou para ele assim, o que estava acontecendo, por que ele estava abatido. Ele falou assim, como é que eu não poderia estar abatido se a terra do sepulcro dos meus pais está totalmente devastada? E eu quero pedir ao rei que me dê permissão para eu ir, para ajudar o meu povo, para restaurar aquela cidade. E como a mão do Senhor estava, a Bíblia fala assim, que como a mão do Senhor estava com Neemias mesmo fala assim, que a mão do Senhor era com ele, o rei permitiu que ele fosse, não só permitiu, mas como ele deu cartas de recomendação para que Neemias passasse, pegasse o material que fosse necessário e tudo para a reconstrução, né, ali das portas e do muro de Jerusalém. E mandou também o exército com ele e tudo. E nisso tudo a gente vê a mão de Deus ali, a bondade de Deus, né? Neemias, ele achei interessante porque ele montou toda uma estratégia, ele era um cara, assim, muito estrategista, eu até imagino, assim, que o rei ficou muito admirado, pô, ele é meu copeiro, pô, ele vai reconstruir, está me pedindo exatamente o que é necessário para a reconstrução de uma cidade. Então, muitas vezes, querida, a gente precisa ter também, quando Deus te mandar, quando Deus te enviar, como a gente estava conversando um dia desse, lá na reunião de oração, lá da missão, né, da missão da Aliação Social, a gente tem que orar, mas também a gente tem que ter uma estratégia de como agir,
E Deus deu sabedoria, uma sabedoria tão grande, estratégia tão grande para Neemias, que ele soube exatamente o que ele ia precisar de cartas para tal, para fulano de tal, e fulano e tudo mais, para ele poder fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele para fazer. E é interessante porque Neemias, e aí foi quando eu falei assim, conta um pouquinho da minha história, que Neemias, ele estava, por mais que ele fosse cativo, ele estava numa situação bem confortável, ele poderia muito bem, tipo, ignorar o apelo daquele, né, daquele povo, ele poderia, poxa, é tão longe, 1.000 e poucos quilômetros até lá, vou nada, vou ficar aqui, estou bem aqui, tudo mais, mas não, ele abriu mão do conforto dele. A Bíblia não fala se ele pediu, a única coisa que a Bíblia fala é que ele pediu cartas de recomendação, mas além disso, aparentemente ele não pediu nenhuma ajuda, digamos assim, financeira para o rei, mas ele pediu apenas cartas de recomendações e, no primeiro momento, assim, ele saiu daquela posição confortável que ele estava ali para ir para um lugar totalmente devastado, né? E Deus honrou essa atitude, Neemias. Eu acho isso, assim, muito interessante, porque muitas vezes a gente não quer fazer nem com para quem está do nosso lado. Às vezes o nosso irmão está passando dificuldade do nosso lado, pessoas estão passando por momentos difíceis e muitas vezes nós não esticamos nossos braços, não nos dispomos aí, colocamos dificuldades e às vezes a gente tem aquele sentimento ali momentâneo, né, da situação, mas daqui a pouco vai, passa e a gente segue a nossa vida. E Neemias não, a situação de Neemias não foi uma coisa momentânea, aquilo ali realmente abalou ele se colocou no lugar daquelas pessoas e se dispôs a ajudar, né? E ele poderia muito bem, como eu falei, simplesmente ter ignorado e tudo mais. E o que me chama a atenção também é a humildade com que ele chegou diante do rei. Ele poderia ter chegado e falado assim, pedido para o rei o que ele quisesse, e ter falado assim, eu quero reconstruir a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. Ora, a cidade de Jerusalém foi destruída exatamente por Nabucodonosor, né? Foi destruída por Nabucodonosor, e eram rivais e tudo mais, e ele falou assim, ele chegou com humildade, ele falou assim, eu quero reconstruir a terra do sepulcro dos meus pais. Ele nem mencionou que era a cidade de Davi, não mencionou nada disso, ele só disse assim, eu quero reconstruir a cidade do sepulcro dos meus pais, que era Judá. Ele falou isso para o rei. E no segundo momento, quando ele saiu dali, que ele chegou lá naquele lugar, ele fez o quê? Diferente da gente, que muitas vezes a gente chega falando já o que vai fazer e tudo mais, Neemias, ele ficou calado, ele ficou em silêncio e saiu para olhar como é que estava a situação sem ninguém saber, porque o Senhor, segundo ele, o Senhor falou para ele não falar nada com ninguém, sair, ver como é que estava, para só então ele começar a fazer aquilo que tinha que ser feito, né? Ele tinha que ver primeiro como era que estava a situação, para depois saber o que ia fazer. E muitas vezes, amados, é necessário que a gente feche a nossa boca do que a gente vai fazer, né? Para que os nossos inimigos eles não saibam, para que a nossa estratégia não caia por terra. Eu digo assim no campo espiritual, se você chega já alardeando tudo aquilo ali, muitas vezes atrapalha. E Neemias ele teve essa sabedoria de sair para ver como é que estava e tudo mais. E aí, no outro momento que me chama a atenção também, é que, mesmo ele ali estando por ordem de Deus, de acordo com o que Deus tinha colocado no coração dele, orando o tempo todo, isso não impediu que ele encontrasse dificuldade. E aí eu faço o seguinte comentário: a gente tem essa ideia de que porque a gente está fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente vai correr tudo bem. E não é assim, irmãos.
Não é assim. Para você reconhecer que uma porta é de Deus, para Ele mesmo que te mandou, você pode ter certeza que se você não encontrar dificuldade, não foi uma porta dada por Deus. Porque todas as vezes que Deus nos levanta para fazer algo, o inimigo se levanta também. E se você não encontra dificuldade, é quase certo que você está fazendo aquilo que o inimigo quer e não que Deus quer. Porque o inimigo está sempre pronto para rebater aquilo que Deus quer que você faça. Ele quer destruir aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, a gente tem que ficar vigiando para ficar atento mesmo. Se a porta é de Deus, você pode ter certeza, porque Paulo mesmo falou isso, que havia uma porta aberta, mas que eles iam encontrar dificuldade, como efetivamente encontraram. É uma porta que Deus abriu, mas tem dificuldade. Eu e o pastor Bill fomos convidados para fazer parte agora da igreja Sal e Luz, e fomos enviados lá para o Quinari. E vou falar, foi uma porta que Deus abriu, sim, mas a gente está tendo dificuldade. Mas isso não quer dizer que a gente vai desistir. Aquelas dificuldades que se apresentaram ali para Neemias, não foi motivo para ele desistir. Logo de cara, né, já teve Tobias, Sambalate, aquele outro Gessen, se eu não me engano, eu não sei pronunciar aquele nome, se levantaram contra eles. E durante todo o tempo que Neemias ficou ali batalhando pela reconstrução do muro, eles se levantaram contra Neemias de várias formas. Olha, eles fizeram fofoca, eles pegaram uma profetisa, contrataram, pagaram para ela falar, para fazer Neemias entrar no templo consagrado ao Senhor, para ele pecar, para eles terem algo para acusar Neemias. Só que o Espírito Santo de Deus era com Neemias, e ele sempre fazia, e ele conseguia ver como era tudo armação deles, para ver se ele conseguia, para fazer ele se desviar. Por que eles queriam que Neemias se desviasse daquilo ali que ele foi fazer? Porque eles tinham interesse em manter a cidade de Jerusalém, como é que a gente fala assim, à mercê dos inimigos, né? Fragilizada. Eles não queriam. E Neemias foi exatamente para fazer o contrário. Eles queriam que aquele povo subjugado ao rei, tudo isso. E eles começaram a amedrontar, se levantar contra Neemias. Eles fofocavam, diziam que seu fulano tinha falado isso, que seu fulano tinha falado aqui, que Neemias estava se levantando contra o rei. A primeira tentativa, a segunda tentativa, eles mandavam chamar Neemias, e Neemias falou assim, olha, eu não posso sair daqui porque eu estou fazendo uma grande obra. E aí, eu trazendo assim para nós, eu fico pensando assim, quantas vezes, né, as pessoas se levantam. Eu e o Bill, quando a gente foi mandado para a Bolívia, nós ouvimos muitas pessoas falando assim, você não prefere ir para Cobija? Você tem certeza disso que você está fazendo? Você tem certeza que foi Deus, é Deus mesmo que está mandando? E você já pensou, eu ouvi tanto argumento assim, que tinha hora que se eu não tivesse convicção do que Deus tinha mandado a gente fazer, eu teria duvidado, eu teria voltado atrás, sabe? Desde o meu local de trabalho até no meio na igreja e até mesmo no meio da família, nós encontramos pessoas que não se opunham à obra, eles se opõem a gente ser nós que tivéssemos que ir fazer a obra. Poderia ir outro no nosso lugar, mas não, Deus tinha mandado a gente. Então, querido, muitas vezes, dentro daquilo que Deus mandou você fazer, vão se levantar opositores, muitas vezes dentro da sua igreja, muitas vezes dentro da sua família, mas Deus manda dizer para nós nessa noite que Ele foi o Deus que ordenou, e se foi Ele que ordenou, Ele garante. E a palavra que nós recebemos do Senhor, quando foi para a gente ir para a Bolívia, foi exatamente essa, que Ele estava ainda à nossa frente, que não ia faltar nada, que não ia faltar o que comer, o que vestir, o que calçar, e nunca faltou nada. Um dia desse eu estava testemunhando, acho que o Gessé para Maria, ali na casa deles, o quanto Deus nos abençoou naquele lugar, o quanto nós fomos, assim, cuidados por Deus. Tivemos muitas lutas, sim, não só aqui na saída, mas lá mesmo. Nós passamos a pandemia lá,
Mas o Senhor não deixou faltar, mesmo com tudo parado, com tudo fechado, a igreja fechada, a gente não deixou de fazer o culto, ia só eu e o pastor para dentro da igreja, a gente fazia, mas o tempo que a gente falou ali, um dia desse eu estava testemunhando lá na igreja, foram 3 anos e meio que a gente não podia brigar, eu e o Bico, porque era uma luta tão grande que a gente não tinha tempo de brigar um com o outro, entendeu? A gente tinha que se manter íntegros, confiando em Deus, sabendo que aquilo ali era Deus que estava nos colocando ali, que a gente não podia dar essa brecha. E ali, Neemias também, quando ele estava lá, mesmo todos os opositores, mesmo com tudo, o povo cansado, o povo já era oprimido pelos próprios judeus, cobravam juros sobre empréstimo, os filhos eram dados como garantia, aquela coisa toda, e Neemias teve que lidar com tudo aquilo ali, mas foi fiel, e Deus honrou a fidelidade de Neemias. Como é que Deus honrou? Esse livro de Neemias conta assim, que o povo estava abatido não só fisicamente, mas também estava espiritualmente. Não havia mais os cultos, ninguém mais oferecia sacrifícios ao Senhor, ninguém mais fazia o que tinha que ser feito como cristão. E ali, aquela posição de Neemias, ele foi não só reconstruir a parte material, ali a parte física, mas a parte espiritual também daquele povo. E ele conseguiu, porque depois que eles terminaram de construir ali aquele muro, eles foram oferecer sacrifício ao Senhor, eles foram, eles se alegraram diante do Senhor. Tem até uma parte do versículo que eu gosto muito, que está aí em Neemias 8:10, que ele fala assim, que não é para eles chorarem, que não é para eles se entristecerem, que a alegria do Senhor é a força deles. Ele fala isso, né? E aí ele chamou Esdra para ler o livro da lei, que há muito tempo que eles não liam, não ouviam o livro da lei, e aquelas pessoas ficaram ali horas ouvindo a leitura da palavra, e eles oravam, e eles estavam sempre, o tempo que iam sacrificar, eles estavam sempre em oração, sempre em oração. E por fim, Neemias conseguiu trazer de volta, é como se fosse assim, um avivamento. Houve um avivamento, houve o quê? A Bíblia fala assim que sem avivamento, sem arrependimento, não há avivamento, né? E aquele povo se arrependeu, né? E ali eles fizeram até mesmo, aqui fala no versículo, se eu não me engano, 8, deixa eu ver isso aqui, só um instantinho, irmão. Além de ele reestruturar, além de reconstruir o muro, Neemias estabelece guardas, as pessoas se voltam para a presença do Senhor. Esdra lê a lei para eles lá, e é feito também, Neemias, ele organiza tudo, quem vai ficar no templo, quem é que vai ser o levita, quem é que vai fazer tudo. Ele reorganizou tudo, todo aqui, tudo. E mesmo depois que ele saiu, que ele voltou para o palácio, ele recebeu notícia que um dos sacerdotes lá tinha feito coisa errada lá no templo, tinha feito câmeras lá para Tobias, que no início tinha sido contra a reestruturação, e ele voltou lá indignado, e ele fez o quê? Ele mandou tirar tudo, tirar tudo e voltar os utensílios da casa do Senhor, mandou desfazer tudo, expulsou Tobias lá do templo e tudo mais, e mandou limpar tudo. Aí proibiu também sobre os casamentos, que havia casamentos misturados, inclusive Tobias, ele casou exatamente com a mulher que não era da linhagem, né? E por isso tudo que ele fazia tudo que era errado aos olhos do Senhor. Então é isso. Aí eles fizeram a festa dos tabernáculos, eles reestruturaram num tempo recorde, foi tão recorde, foram 52 dias, não só para arrumar as portas, mas como para reedificar parte do muro que estavam no chão. E a Bíblia fala assim que enquanto eles, voltando um pouquinho, né, que eu já estava quase no final, mas voltando assim, que enquanto eles estavam trabalhando, ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando, eles estavam guerreando. Você já pensou isso? Enquanto eles estavam edificando o muro, eles estavam guerreando contra aqueles que vinham para impedir a construção. E a Bíblia fala que de um lado eles estavam com a espada e do outro lado eles estavam construindo, entendeu? A ponto deles ir dormir
com a mão na espada para, né, para lutar contra aqueles que vinham para impedir a construção. E eu acho também interessante isso, a capacidade que ele teve de colocar as pessoas nos lugares certos, as famílias nos lugares certos. Você é responsável por isso, aquele vai ser responsável por isso. E muitas vezes, amados, assim, o pastor de uma igreja, ele precisa ter essa sensibilidade, ter essa direção do Espírito Santo, de fazer de forma que a obra não pare, que a obra cresça e que, ao mesmo tempo, as pessoas se mantenham animadas. Você vê como isso é difícil, né, Sender e Gessé? Como é que é difícil? É vocês que estão aí, e o Fernando, que estão aí à frente das equipes dos atletas de Cristo, para manter o povo unido, para manter o povo animado para o trabalho, para manter o povo assim disponível para fazer, não desanimar. Eu tenho acompanhado, né, acompanho vocês, assim, o trabalho de vocês, e eu vejo como é difícil. Até a própria live aqui, vocês põem no grupo, cadê o povo? Ah, vamos marcar uma atividade em tal lugar, vai ter uma sopa, vamos lá, pessoal. A dificuldade que é, mas o que o senhor manda dizer é para vocês não desistirem. Ele plantou essa ideia no coração de vocês, ele plantou essa estratégia no coração de vocês. E ele é o dono da obra, e é ele que capacita, e é ele que dá estratégia. Dificuldade vai ter, até mesmo dentro da equipe, vai ter dificuldade. É natural, se não tivesse dificuldade, não seria a obra do Senhor. Ele não prometeu algo, obedeça e vai ser tudo lindo, não. Sabe? Tem que ter, sim, paciência, tem que olha, leia lá o livro de Neemias. Eu gosto muito do livro, porque ele nos traz muitas lições, sabe? Só de oração tem 10, a importância da oração. Neemias orou desde quando ele recebeu a notícia ruim e foi orando durante o livro todo. Ele não deixou de orar, ele orava pedindo a Deus misericórdia, ele orava pedindo a Deus contra os inimigos. Às vezes as pessoas falam assim, não vou orar contra o irmão, não. Aqui Neemias orou. Deus, eu entrego ele nas tuas mãos, Pai. Olha só o que eles estão fazendo. A obra é tua. Da mesma forma. Da mesma forma, isso serve para nós. Pai, nós entregamos os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra a tua obra, nas tuas mãos. Pai, a obra é tua. E, sabe, eu tô muito, numa expectativa muito grande em relação às atividades dos atletas de Cristo para esse ano. Eu acho assim que aquela nossa primeira oração, o GC, ali na nossa primeira reunião do grupo de missões, aquilo ali para mim, no meu coração, foi uma mudança, assim, houve, tipo assim, girou a chave e abriu a minha mente. Não, peraí, esse ano vai ser diferente. Esse ano vamos fazer, não vamos desanimar, vamos continuar. E a ideia é orar, continuar orando. Eu sei que dentro do grupo fala assim, não é só orar. Não, não é só orar, não. É partir para a ação também, sabe? Não é só oração, mas a oração é a base também. Você pode ver que lá, Neemias, ele orava o tempo todo. É necessário que a gente ore, é necessário, sim, reunião de oração, porque nessas orações era que o Senhor... Pode ver que quando Neemias chegou diante do rei, e o rei perguntou, o que Neemias falou? Neemias falou logo não, ele disse assim, eu orei a Deus e falei com o rei o que eu queria. Ou seja, naquele momento, Neemias, o rei chegou para ele e falou assim, fala aí, Neemias, o que tu quer? Na mesma hora, Neemias falou assim, meu Deus, sabe? Eu fico imaginando Neemias falar com Deus assim, rapidinho, e Deus dá a palavra para ele, o que ele deveria falar com o rei, o que ele deveria pedir ao rei. E Deus, ele está com os ouvidos atentos à nossa oração. Nós já passamos por tanta dificuldade, né, dentro do projeto, nós já fizemos tanta coisa, nós já vendemos bala na rua, nós já vendemos roupa, fizemos não sei se o Jacé estava na época do bazar, a gente juntava roupa, a gente ia vender em Cobija, vendia aqui no centro da cidade com um bazar, a gente já fez tanta coisa, né?
e eu acho que Deus é o mesmo, ele continua fazendo como ele fez no tempo de Neemias, ele continua fazendo hoje. Então, a palavra distante de ser uma palavra evangelística, é mais uma palavra assim de, como é que a gente chama? De ânimo, né, para nós, para nossa equipe, para os nossos amigos que estão aqui na live, porque nem todos que estão aqui fazem parte da equipe, mas, assim, que nós tenhamos ânimo, que nós possamos continuar, que nós possamos continuar olhando para Deus e confiando que a boa mão do Senhor está conosco. Amém? Essa palavra que ela encontra esse amparo no nosso coração, que Deus testifique no coração de cada um de nós essa noite. Eu agradeço, Gessé, a oportunidade, eu agradeço todo mundo que está aqui, que ficou aqui até agora. Obrigado. Estou vendo que o Bill tá ali também, acho que ele pegou uma vaguinha lá na reunião e está aqui também. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Fique com Deus e que essa palavra fique gravada no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, pastora. Abençoada, de fortalecimento, sim, para a gente, né? A maioria que está aqui tem um ministério, né, na sua igreja, talvez não esteja tão envolvida nos atletas de Cristo, mas estão envolvidos, sim, nas suas congregações, né, nas suas igrejas, né, e foi uma palavra, sim, de fortalecimento, né, e eu creio que todos nós vamos sair nessa noite confiando no Senhor, né, e talvez com essa tarefa de casa, né, vamos ler aí esse livro de Neemias, vamos ser fortalecidos, né, continuar, né, aprendendo com o Senhor, mas já digo que nós fomos sim edificados, né, a gente vai estar orando, agradecendo a Deus, né, por essa live, por esse momento. Depois, se você quiser permanecer aí, a gente abre os microfones, né, para você falar, para você dizer também, pode testemunhar aí, você foi abençoado, né, é um momento um pouco mais, vamos dizer assim, mais resenha mesmo, né, para a gente conversar, não vai ficar gravado, né, você vai ter uma liberdade aí, então peço que você não saia logo, né, é claro que a gente sabe que para algumas pessoas o horário aí já está um pouco tarde, você também sinta-se à vontade, né, você não é obrigado, mas vai ser bem, se você permanecer aí mais uns 10 minutinhos aí com a gente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer, né, a pastora Evani, que se disponibilizou, né, a nos abençoar com essa palavra, agradecer o André aí também, eu tinha combinado com outro irmão para estar fazendo louvor, mas não consegui falar com ele, não sei se eu estou com o número dele errado, se ele está sem telefone, e de última hora eu tive que apelar para o André, né, e o André tá aí sempre à disposição, mais uma vez, me ajudou aí nessa empreitada, né, agradeço muito você, André, agradeço a todos aí, né, a Kessia, né, o Rubenilto, que sempre está aí nas nossas lives, a Cosma, né, seu Aparecido, que não falta, né, todo mundo, né, então, a gente agora vai ter live só no dia 15, então, dia 15 eu aguardo vocês na live, né, convide alguém para estar participando com a gente, né, e Essa é minha depois, irmã lá do Rio de Janeiro, está participando também. olha que Maria. bênção, a Maria, né, bênção, muito obrigado pela sua participação, né, você está convidada aí, dia 15 nós estaremos de novo aqui reunidos, né, e convide alguém, estejam conosco, né, para sermos abençoados como nós fomos nessa noite. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Eu gostaria que você concluísse com a oração, pastor Evani, pode ser? Amém, pode ser sim. Amém, Tá? glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por esses momentos na tua presença, Pai. Te agradecer por cada pessoa que participou dessa live, meu Deus, por cada família aqui representada, Deus. Obrigada, Senhor, por falar conosco, Pai. Obrigada
pela tua boa mão sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos cada dia mais, Pai, nos dispor para fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Que nós tenhamos ouvidos atentos à voz do teu Espírito, Paizinho. E que nada, Senhor, que as circunstâncias não venham nos fazer parar, Pai. Que os opositores da tua obra não nos venham fazer parar, Senhor. Que muitas vezes, Pai, esses opositores somos nós mesmos, nossos pensamentos, nossas dúvidas, nossos medos, Paizinho. E eu oro repreendendo agora, Pai, todo levante de Satanás contra a tua obra, todo levante de Satanás contra nossas vidas, que caiam por terra em nome de Jesus, Paizinho. Que o Senhor venha cada dia mais nos despertar a tua igreja, Pai, colocar no nosso coração amor pelas almas perdidas, amor pelo teu reino, Pai querido. Que nada venha nos parar, Pai. Que as circunstâncias não venham nos parar, Senhor, meu Deus. E nós colocamos, Pai, nossas vidas diante de Ti e pedimos, Pai, a Tua proteção. Ser conosco, permanece conosco, guarda o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, Senhor. E eu oro por cada família, Senhor, meu Deus, representada aqui por esses participantes na live, Senhor, meu Deus. Entre em cada lar, suprindo as necessidades de cada um, Senhor, meu Deus. Aqueles que estão com dificuldade, seja em que área que for, Senhor, que o Senhor entre com providência, Pai amado, que nossos ouvidos estejam atentos, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Paizinho. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então é isso, aguardo vocês